11º volume da obra. Seu mundo verdadeiro é o mundo racional. E assim, o mundo da matéria vai se tornando desinteressante para todos, e todos desinteressando-se da vida da matéria, se desinteressando por conhecerem o seu verdadeiro mundo, e sabendo que todos estão de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Então, o que interessa é o seu verdadeiro mundo de origem, todos interessados em voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos alegres, contentes e felizes por possuírem a vidência racional, verem o seu mundo, o mundo racional, e entrarem em contato com seus irmãos, racionais puros, limpos e perfeitos, do seu verdadeiro mundo de origem, fazer conferências com eles, conversar com eles, dialogar com eles, e assim, todos interessados no seu verdadeiro mundo e se desinteressando desse mundo que não é o seu mundo. Assim, todos se desinteressando desse mundo que não é o seu mundo. Assim, todos se desinteressando da vida da matéria, não havendo mais o interesse de quando viviam como animais racionais. Quando viviam como animais racionais, só conheciam o mundo da matéria. Então, se interessando pelo mundo em que viviam, porque só conheciam esse mundo de matéria. Mas agora, pelo contrário, depois que estão conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, todos interessados no seu mundo verdadeiro de origem. Todos vivendo racionalmente, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, e todos com grande interesse de voltarem logo para o seu verdadeiro mundo, não querendo ficar mais enganados com a matéria. Estavam enganados pelo mundo da matéria. Agora, depois que estão conhecendo a verdade, não querem ser mais enganados pela vida da matéria, e sim querem a verdade. O seu verdadeiro mundo é que interessa, e não o mundo que não é o seu. E assim, vejam como tudo vai mudar, do preto para o branco. Todos interessados em seu mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza, e dizendo: adeus, matéria, nos traístes. O culpado fomos nós mesmos, que abusamos do nosso livre-arbítrio e viemos parar aqui, e ficamos aqui deste jeito, penando sem saber porquê, sofrendo sem saber porquê, morrendo sem saber porquê. E hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso. E assim, hoje, todos completamente desinteressados da vida da matéria, por verem e saberem que está aí o término da vida da matéria, o término do encanto, todos de regresso ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, todos alegres, satisfeitos e felizes por terem a sua satisfação definida e divulgada, porque ninguém está aguentando a vida da matéria. Ninguém estava mais suportando a vida da matéria. O sofrimento já era demais. Todos vivendo em agonia, todos agonizados nessa vida, com essa vida, sem saberem o porquê do porquê da vida, e vivendo assim, a esmo, como uns aventureiros, vivendo de aventuras, como quem chega num lugar desconhecido e tem que lutar, aventurar, arriscar e sofrer para poder viver sofrendo, e depois de sofrer, morrer. Ninguém estava mais suportando a vida da matéria, e por isso chegou em mãos de todos o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, e a volta de todos ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional. A vida da matéria já vinha se tornando numa vida monstruosa, que ninguém estava mais aguentando o peso do magnético, o peso do fluido magnético e do fluido elétrico, que são os dois fluidos torturadores. E por isso a vida da matéria era uma vida tortuosa, uma vida de desânimo, e desanimavam certas horas. A pessoa ficava desanimada de viver
por não aguentar mais o peso da vida das indecisões, das incertezas e dos desequilíbrios. Enfim, a desastrosa vida da matéria. Todos procurando o bem e o mal se multiplicando cada vez mais. Onde iam parar com essa vida desastrosa desse jeito? Era mesmo de desanimar a vida da matéria, as preocupações e as responsabilidades. Enfim, um turbilhão de coisas só para martirizar, preocupar, sofrer, desassossegar e intranquilizar, num desespero de vida, num degredo infernal, onde todos estão à procura da paz e do bem, e o mal se multiplicando, e todos sendo vítimas dos males, do terror da vida da matéria. Uma vida de pavor, as doenças horrorosas, tenebrosas, enfim, uma tempestade de ruínas sobre os seres, de todas as espécies, de todos os jeitos e de todas as maneiras. A poluição de tudo, a degeneração de tudo, o flagelo da vida da matéria. E assim, ninguém estava mais suportando a vida da matéria, porque todos estavam sofrendo, cada qual de sua maneira, de sua forma e de seu jeito. E assim a insatisfação era geral, satisfeito de um lado e insatisfeito de outro, satisfeito de uma maneira e insatisfeito de outra. E assim é a vida da matéria, a vida do desequilíbrio. E hoje, todos estão mortos e aflitos para saírem daí para fora. E justamente nessa hora em que todos estão cheios da vida da matéria, nessa hora em que descobrem a verdadeira origem, o seu verdadeiro mundo de puros, limpos e perfeitos. Ora, ninguém quer saber mais da vida da matéria. As atenções todas são volvidas para o seu verdadeiro mundo, porque já estão cansados de penar, já estão cansados de agonizar, de reclamar, de se maldizerem. Então, todos agora, volvidos para o seu verdadeiro mundo de origem, as atenções todas voltadas para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, até que enfim chegou a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Todos querem saber do seu verdadeiro mundo de puros, limpos e perfeitos, e não de um mundo que não lhes pertence, de um mundo que não é o seu. E assim, hoje, todos sendo orientados racionalmente e vivendo para o seu verdadeiro mundo, vivendo para o mundo racional, o seu mundo verdadeiro, o mundo do aparelho racional. E assim, nascendo a evidência racional em todos. Pela persistência na leitura, vem o desenvolvimento racional de todos, nascendo então a evidência racional. Mas é preciso a persistência na leitura, lerem e relerem sempre, para se desenvolverem racionalmente. Não devem perder mais tempo. Tempo já perderam demais. Perderam tempo na vida da matéria. Estão perdendo tempo em um mundo que não é o seu. O seu mundo verdadeiro é o mundo racional. Então, todos agora estão com a atenção volvida para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Todos estão com as graças racionais, todos orientados racionalmente e progredindo racionalmente, e todos vivendo bem, felizes e contentes, devido todos estarem equilibrados racionalmente. O equilíbrio racional nascendo em todos, por todos serem orientados racionalmente. Então, a paz verdadeira, a felicidade verdadeira, a fraternidade verdadeira, imperando racionalmente, e a vida da matéria perdendo o valor que todos davam quando não conheciam o seu verdadeiro mundo. Davam valor a uma coisa que nunca teve valor, a matéria, por não conhecerem o seu verdadeiro mundo. Hoje, todos querem saber do seu verdadeiro mundo. A atenção de todos está voltada para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim, todos iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. E todos vivendo racionalmente,
progredindo racionalmente, felicíssimos para o resto da vida, para os restinhos dos anos de vida que todos têm para viver nessa vida de matéria. Então, qual é o mundo que interessa a todos? É o seu verdadeiro mundo ou o mundo que não é o seu verdadeiro mundo? O que interessa a todos é o seu verdadeiro mundo, e não o mundo que não é o seu, o mundo de matéria. Portanto, todos interessados no seu verdadeiro mundo, para conversarem com seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos, para fazerem conferências com eles, dialogarem e serem orientados. E assim, todos interessados em ver o mundo racional e os seus irmãos que lá estão, os racionais puros, limpos e perfeitos. Afinal, todos fazendo por onde adquirirem o mais depressa possível a vidência racional, para verem o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. Todos com a atenção voltada para o mundo racional, e todos iluminados pela luz racional. Ninguém querendo mais saber de um mundo que não é o seu, o mundo da matéria, o mundo da dor, do desespero, da brutalidade infernal. Ninguém mais quer se interessar por um mundo que não é o seu. Todos querem e estão se interessando por seu verdadeiro mundo de origem. E assim, todos de volta para o seu verdadeiro paraíso eterno, paraíso racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, está aí a maior das maiores felicidades de todos. Está aí, em suas mãos, o maior brilhante de todos. Está aí, em suas mãos, o maior tesouro do mundo, o mundo racional. Todos dentro do mundo racional, por estarem ligados pela luz racional, pela vidência racional. A vidência racional é adquirida pelo desenvolvimento do conhecimento racional em ler e reler. Leem para se desenvolverem racionalmente. Então, grandes festejos universalmente, festas e mais festas de honra e glória universal. A satisfação de todos, todos glorificados racionalmente. Então, festa e mais festas, de todos os lados, de todos os cantos, universalmente, pelo término do degredo da vida da matéria. Estavam aí degredados em um mundo que não era o seu, e por estarem degredados, sofriam até morrer. Hoje, todos sabendo e conhecendo o porquê de tudo isso, e por estarem livres desse tesouro de matéria, desse tesouro de monstruosidade, por estarem livres, por conhecerem o seu verdadeiro mundo, todos estão maravilhados, festejando a sua volta ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim, festas e mais festas, festas e mais festas, festas e mais festas de despedida do mundo que não era o seu, de despedida da vida da matéria, honra e glória por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem. Estavam aí perdidos em um mundo que não era o seu mundo verdadeiro, e por isso sofriam demais. E hoje, todos estão cientes do seu verdadeiro mundo. Então, festas e mais festas de alegria e satisfação, de honra e de glórias racionais, por o mundo que não é o verdadeiro mundo, estar no seu término, o mundo de matéria fluídica, elétrica e magnética. E assim, a vida da matéria chegou a um ponto tal de todos, certas horas, terem desprazer de viver, vivendo sim por ter vida, mas não com grande satisfação de viver, vivendo por ter que viver, mas com desprazer, por encontrar a nulidade em tudo da vida da matéria, por não encontrarem absolutamente nada de real, sendo uma vida falsa, traiçoeira e cheia de mirabolismo mirabolantes, uma vida de metabólicos, de doentes, de metabolismo, de egoísmo, de loucos cismáticos, por uma vida sem valor. Sim, qual é o valor das aparências? Nenhum. Então,
muitos encontrando a nulidade em tudo da vida da matéria. Têm nojo, tristeza e vergonha de serem um ser de matéria, dizendo o seguinte: a matéria é um ser porco, é um ser nojento, que me arrepia. Certas horas me revolto contra mim mesmo, quando penso que sou um ser de matéria. Sou um ser porco, que vivo de aparências, aparentando aquilo que não sou, sendo traidor de mim mesmo, sendo falso comigo mesmo. Somos todos uns loucos, e por isso vivemos fantasiados, aparentando aquilo que não somos. Somos uns massacrados, falsos para nós mesmos. Uma vida que não condiz com o que queremos ser e como nos apresentamos ser. Nos apresentamos de uma maneira que não somos. Somos hipócritas, somos fingidos, somos falsos, somos imperfeitos e cheios de defeitos. Somos uns monstros para nós mesmos. Queremos ser corretos e não podemos ser. Queremos ser perfeitos, mas não podemos ser, porque somos imperfeitos e cheios de defeitos. Então, muitos assim, se desesperando consigo mesmo e dizendo: eu sou um porco. A vida da matéria é a vida de porco. É a vida de porcos cebosos, fedorentos, catinguentos, morrinhentos, e queremos ser aquilo que não somos. Queremos passar por aquilo que não somos. Somos fingidos, somos ruins, e por isso eu tenho nojo de ser assim. Vivo nesta vida, mas vivo revoltado comigo mesmo, por ser como sou. Muitos pensando assim, dessa maneira, e sentindo-se humilhados, ridicularizados pelo seu ser, por ser desse jeito, pelo seu ser se considerar abaixo do ridículo, e dizendo: isto foi uma vida constituída por algum porco. Nos construiu assim, desta maneira, nos construiu abaixo do ridículo, nos construiu de matéria. Isto não passa de uma construção criminosa. E por ser uma construção criminosa, é que sofremos tanto. Sofremos até não aguentarmos mais o sofrimento e morrer. É uma construção que ninguém nunca descobriu o porquê de sermos assim. E ainda botou essas dificuldades todas, que ninguém sabe o porquê que foi feito assim. O que é que fizemos para assim sermos ignorantes e nada sabermos? Enfim, é uma vida de inconformidades. Ninguém se conforma de sofrer e ninguém se conforma de morrer. É uma vida de inconformados. O porquê disso ninguém nunca descobriu. Ninguém nunca soube. Ninguém nunca disse. Então, o porquê da vida assim ser, o porquê, muito menos, ninguém nunca soube. Então, continuando todos a viver sem saberem porquê, muitos, indignados, ficavam tão apaixonados, tão envergonhados, que desistiam de viver, dizendo: a vida desse jeito não me interessa viver. Para enganar a mim mesmo, não me interessa. Muitos assim pensando, desanimados de viver, perdiam o ânimo de viver. Eu quero ser certo e não posso ser, por ser imperfeito e cheio de defeito. Quero ser correto e não posso ser, porque sou cheio de defeito. Quero ser puro e não posso ser. Quero andar direito, não posso, por ser imperfeito. Muitos pensando assim, perdiam o ânimo de viver. Ainda mais dizendo: nesta vida encontro tudo vazio. Esta vida não tem lógica. Esta vida não tem uma base. É uma vida de quem vegeta pela vida afora. E assim, muitos se recolhiam ao silêncio e, envergonhados, se emudeciam. E assim, agora, acabaram-se essas agonias, acabou-se esse caos, esse desespero, acabou-se todo esse desequilíbrio, todo este euforismo pela vida da matéria, porque agora está aí o mundo verdadeiro de todos descoberto, o mundo racional. Todos agora, com a atenção volvida para o seu verdadeiro mundo, e este tabu de encantos desaparecendo, perdendo o valor, desvalorizado
porque ninguém mais quer ficar ridicularizado em um mundo que não é o seu. E sim, todos querem o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. E assim, agora sim, todos vivendo alegres, felizes e contentes, por saberem o porquê que estão vivendo, por saberem do seu mundo verdadeiro, do seu ser verdadeiro, de racionais puros, limpos e perfeitos. E assim, agora a vida tendo graça porque todos estão satisfeitos e maravilhados por conhecerem o mundo racional, o seu verdadeiro mundo, e todos com a atenção voltada para o seu mundo, e trabalhando para o seu mundo, para o engrandecimento de si mesmo e para o engrandecimento de todos, para voltarem ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, o ponto básico da vida é a luz racional, é o mundo racional, e tudo quanto é de racional. Este é que é o ponto básico da vida, é o mundo racional. Daí, então, conhecendo tudo, por tudo partir do mundo racional. O mundo racional é o ponto básico da vida, porque a origem é racional, e o verdadeiro natural é racional. E para voltarem ao seu mundo de origem, como todos estão de volta, o ponto básico da volta é racional, a razão de tudo e a razão de todos. O ponto básico é racional. Então, tudo é racional. O racional puro, limpo e perfeito e o racional decaído na vida material, imbuído na vida material. Então, os decaídos é que estão de volta para o seu ponto básico, que foi o ponto de partida, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, o ponto básico da vida é racional, o racional puro, limpo e perfeito e o racional deformado dentro dessa deformação racional. Então, para saírem de dentro dessa deformação racional, o ponto básico é racional, a razão dos feitos e a razão de tudo. Portanto, todos agora de volta para o seu mundo verdadeiro de origem. Queiram ou não queiram, todos têm que chegar em seu lugar verdadeiro, porque o mundo deformado não pertence aos seus habitantes, não é dos seus habitantes, e por não ser dos seus habitantes, eis aí a causa do sofrimento, por não ser dos seus habitantes. Então, queiram ou não queiram, não vão poder mais permanecerem fora do seu verdadeiro lugar, fora do seu mundo verdadeiro. Já chegou o fim da desprestigiosa matéria. Desprestigiosa porque a matéria nunca foi uma coisa de prestígio, e sim um prestígio aparente, condenado pela verdade das verdades. Então, chegou o fim da desprestigiosa vida da matéria. A matéria sempre foi um engodo de ilusões, de engrossamentos grosseiros, por bastar ser matéria, por ser uma coisa grosseira, e por ser grosseira, está na matéria a nulidade de tudo, e por isso surge tudo do nada, e esse nada forma-se num tudo aparente, pois desse nada surge um tudo aparente, e esse tudo aparente volta ao que era. Que era? Nada. E assim, os bichos tinham que viver unidos com a matéria, vivendo de ilusões, como coisa que tudo isso fosse muito bom. O bom aparente é um, e o bom verdadeiro é outro. O bom verdadeiro é de racionais puros, limpos e perfeitos. E assim, a condenada vida da matéria sempre foi e é um triunfo desolador. Aqui está o leme real da vida, o que todos estão procurando, o que todos estão precisando, o verdadeiro leme real da vida, que tem base e lógica. E agora, com o leme real da vida, o leme racional, todos na estrada certa, na estrada que há muito todos procuravam, que agora está em mãos de todos. Hoje, ninguém quer mais saber de fé nem de esperança.
Hoje todos querem saber da realidade positiva, com base e com lógica. Ninguém hoje vive mais sonhando como viviam. A vida se tornou uma realidade positiva. E para quem tiver essa realidade positiva, não adiantam mais os contos do engodo engrossador, porque ninguém mais quer saber e perder tempo com histórias, porque ninguém tem mais tempo a perder. O tempo é pouco para descansar e distrair. A vida tornou-se uma realidade absoluta, e quem não provar as coisas com base e com lógica, não tem mais aceitação em parte alguma, porque o povo não quer saber mais de ilusões. O povo quer saber da verdade das verdades, com base e com lógica. Ninguém mais quer perder tempo com superstições. Não há mais tempo para perder com jogo de bobos. Bobagem não é para o povo de agora. O povo de agora está muito evoluído e não vai mais atrás de bobagens. Hoje o povo é realista, quer ver e sentir a realidade. Acabou-se o tempo dos contos das fadas, dos sonhos, dos romances, das histórias. Acabou-se esse tempo. O povo não tem mais tempo para perder com asneiras e bobagens. A cultura evoluiu e desenvolveu muito, e o povo hoje quer saber é do saber verdadeiro para se valer. E assim, já foi tempo das notas falsas, dos contos embromadores, dos sonhos. Já foi tempo em que o povo se alimentava com bobagens. O tempo dos bobos já acabou. A vida evoluiu de uma tal maneira que quem não estiver certo não vence. Para vencer é preciso que esteja certo. E o povo que não estiver certo não vence. Para vencer é preciso que esteja certo. E o povo hoje em dia só procura o certo, porque todos querem acertar para não sofrerem tanto, para não sofrerem mais. De desacertos já chega. Já foi o tempo da fé, da esperança. O povo está evoluído cientificamente de uma tal maneira, a inteligência evoluiu de uma forma tal que tem os de pouca cultura, mas com inteligência para deduzir o certo e o errado, o bom e o ruim, o que serve e o que não serve. Os que ainda estão apegados à inconsciência, às coisas inconscientes, estão lutando com sua própria consciência, em contradição consigo mesmos, em contradição com tudo, e achando que está vazio, que está faltando alguma coisa de certo. As épocas mudam e a evolução vai tratando da lapidação do povo e de tudo. Mudam-se as épocas, mudam-se os costumes, mudam-se os regimes. Enfim, com a evolução das épocas, vêm as multiplicações das mudanças. E por isso, olhem para o passado e vejam como era a vida e como eram os povos. Olhem para as épocas do passado, como já fizeram grande diferença dos costumes, das modas e tudo, enfim. E hoje, a época atual, a fase atual que estão passando, é de grande evolução racional. É a fase racional, é a época racional. Então, evoluindo racionalmente, é que vão ver quanto tempo perdido e sem recompensa nas épocas passadas, das épocas passadas. Quanto mais para trás, mais atrasados eram. E assim, hoje, não estão mais aceitando as criações, as invenções dos antigos atrasadões. Os que ainda estão aceitando vivem em contradição consigo mesmos, num desequilíbrio muito grande e numa agonia permanente, sem dar explicações ou sem poderem dar explicações com base e com lógica das asneiras que adotam. O povo atrasado já é minoria, e esta minoria se libertará também do seu atraso. Não é hoje, será amanhã. Não é amanhã, será depois. Mas chegam todos à mesma conclusão de adiantamento e de enriquecimento racionais. E assim, já foram muito mais atrasados do que são. Hoje, pelo que foram, fazem uma grande diferença.
Já admitiram, já adotaram coisas ridículas, que hoje, quando se lembram, dizem: é verdade. Estava completamente cego, fanatizado, obsedado e embriagado pelo nada, por asneiras e por bobagens. Quanto tempo perdido, pensando e julgando que estava certo. E hoje é que eu vejo o quanto eu estava enganado, o quanto eu estava errado. Hoje, racionalmente, é que eu estou vendo a realidade positiva e absoluta racional. Porque estou vendo o que eu nunca vi. Estou vendo a luz racional. Estou sentindo que alguém fala comigo. Já estou começando a sentir que estou sendo orientado por alguém. Hoje sim é que eu digo com prova, com base e com lógica: eu sou feliz, e todos serão felizes. Hoje eu vejo a luz racional dia e noite. Sinto conversarem comigo. Sinto que não ando mais sozinho. Hoje eu vejo os meus passos brilhantes, tudo dando certo na minha vida, ao passo que dantes, como é que eu vivia? Quanta agonia, quanto sofrimento, quanto desacerto e quanto desespero. Não tinha paz nem sossego, e hoje tenho paz e tenho sossego. Estou calmo, tranquilo, vendo a luz racional. Sei que estou sendo iluminado pela luz racional, a luz do mundo de minha origem. Sinto que não ando mais só. E assim, está aí a realidade positiva, provada e comprovada em si mesmo, a maior grandiosidade de si mesmo. Então, ainda mais, diz a pessoa: eu sinto que eu estou sendo orientado, e bem orientado, e cada vez sinto mais claras as coisas. Está faltando pouco para divulgar o que falam comigo. E outros: eu já sinto falar comigo. Hoje eu sei do porquê eu era um encantado, e todos eram encantados. Hoje eu sei o porquê que o mundo de matéria era um encantado. Hoje eu sei o porquê do desencanto, e antes eu não sabia e ninguém sabia. Hoje eu sei que eu estou de volta para o meu verdadeiro mundo de origem, e do porquê da volta. Hoje eu sei o porquê deste feito que é o meu corpo. Existe a causa que é o corpo fluídico racional deformado, porque está aqui dentro desta deformação. Este corpo é que é a causa deste feito que é o meu corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, que é a causa deste feito. A imunização racional apanha e leva-o para o mundo racional. Sai daqui de dentro desta deformação racional, perde a parte deformada e sobe para o mundo de origem. E aqui deu forma a este feito que é o meu corpo, não nascendo outro, porque a causa não está mais aqui, que é o corpo fluídico, elétrico e magnético, que a imunização levou para o mundo de origem, o mundo racional. Dantes, eu não sabia nada disto, nem ninguém sabia. E hoje eu me acho realizado e completo do saber verdadeiro da formação do mundo, de toda a sua criação e o porquê de toda a sua criação e geração. E assim, hoje eu me sinto realizado completamente, racionalmente. Ainda mais, dizendo: já adquiri a vidência racional. Uns adquirem mais cedo, outros adquirem mais tarde um pouquinho. Então, dizendo: eu já adquiri a vidência racional. Vejo o meu mundo, o mundo racional. Vejo a luz racional, converso com meus irmãos do mundo racional, faço conferência com eles, palestro com eles, sou orientado por eles. Hoje eu me sinto realizado racionalmente, porque estou ligado à eternidade, ao meu mundo de origem, aos eternos da planície racional. Então, em uns nascendo a vidência mais cedo, em outros mais tarde um pouquinho. Mas, com a continuação de ler e reler, vai se desenvolvendo racionalmente. Nascerá a vidência racional dos que ainda não a possuem, mas vão ainda possuir. Porém,
com a persistência na leitura. E assim, falando à pessoa, hoje estou completamente realizado racionalmente. Veja o ponto glorificador em que chegaram todos, em que chegarão todos, uns primeiro do que outros, uns mais cedo, outros mais tarde e outros mais adiante. Vejam como as épocas mudam e tudo muda. As fases, de acordo com as mudanças, com a evolução, com o adiantamento, com a lapidação, para que todos chegassem à conclusão de se realizarem racionalmente. E assim passou o tempo do atraso, o tempo das vaidades, o tempo das fantasias, o tempo da loucura, o tempo das bobagens, o tempo das leviandades, o tempo das asneiras, o tempo da cegueira, o tempo do sofrimento, do desequilíbrio, dos tormentos, dos aborrecimentos, das contrariedades, dos nervosos, das discussões, das brigas, do desassossego, do desespero e das agonias. Passaram todas essas épocas, a época do atraso, a época das contendas, a época do desequilíbrio, a época das loucuras. Tudo passa, como já passaram por tudo isso e mais alguma coisa. Vejam como tudo muda. Vê como tu, que estás lendo, mudaste. Fizeste uma modificação tão grande como do preto para o branco. Quem eras tu? E quem és tu hoje? Hoje, tu não és mais nem a sombra do que eras. Como mudaste, como te sentes completamente outro. A paz chegou em ti mesmo e em teu lugar. A paz, hoje, e a tranquilidade te dominam de uma tal maneira que te sentes bem e bem realizado. Hoje és forte e antes eras fraco. Brigavas por tudo, aborrecias-te por tudo, contrariavas-te por tudo, desesperavas-te por tudo. Tudo isto se acabou. Hoje és tão diferente como do preto para o branco. Não é isto mesmo? Esta é a realidade positiva. Eras desequilibrado, hoje és equilibrado. Eras inconsciente e hoje és consciente. Como consciente, vives bem, vives em paz. E como inconsciente, vivias no inferno em vida. Então, hoje, felicíssimo e glorificado racionalmente, iluminado pela luz racional e vendo a grande modificação que tu fizeste, estás completamente diferente do que eras. E assim, estão todos no caminho certo, na estrada certa. Tudo dá certo e tudo se conserta. Hoje, vives feliz e contente, satisfeito e alegre. Olhas para a vida e dizes: é verdade, estou aqui nesta vida de mentira, provisório, esperando o dia da liquidação dela, porque sei que aqui não nascerei mais, porque já estou no meu verdadeiro mundo. A causa deste feito já subiu, e eu já senti tudo isto, porque estou em contato noite e dia e noite, com a luz racional. Olhas para a vida da matéria e dizes: como se perdeu tempo com o nada, lutando sempre para nada, para tudo acabar em nada. Vivia mesmo como um animal inconsciente, à procura do bem no mal, a vida inteira, e nunca encontrando. O mal sempre se multiplicando por viver inconsciente. Vejam como todos viviam iludidos com o nada, sacrificando-se para nada, sacrificando-se e martirizam-se pelo quê? Pelo nada, terminando tudo em nada. Então, o que eu me adiantei com tantas lutas? Nada. O que é que adiantei com tanto sacrifício? Nada. Lutei a troco de nada. Sofri tanto a troco de nada. Que me adiantou? Nada. Hoje é que eu vejo a inconsciência que nos dominava de uma tal maneira que nós julgávamos o nada tudo ser. E hoje, pensando conscientemente, é que estou vendo a grande luta do inglorificado. Lutar, sofrer e morrer
pelo nada. Que adiantou? Nada. Hoje, com a consciência racional que temos, é que estamos vendo o grande desequilíbrio de todos, pela inconsciência, por vivermos inconscientemente. Quem vive inconsciente, vive variando, e quem vive variando é um doente. Um doente não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que quer, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que vive. Vive porque tem vida, mas não sabe o porquê dela. Vive que nem um animal. E assim, vejam a grande modificação que fizeram, como do preto para o branco. Então, com essa vida do nada, não podiam ter sossego, não podiam ter paz, por viverem erradamente dessa maneira, dando valor àquilo que não tem valor. Que valor tem o nada? Nenhum. O nada não vale nada. Vejam as lutas dos inglorificados, a luta dos inconscientes, de quem vive inconsciente. O inconsciente é um doente, variando sempre. É por isso que a vida era de sofrimento e da multiplicação do sofrimento, por serem inconscientes. Hoje, todos racionalmente vivendo e progredindo racionalmente. Progredindo racionalmente, está progredindo conscientemente. Racionalmente vivendo, recebe todas as orientações precisas para o equilíbrio racional. Quem vive racionalmente, vive alegre, feliz e contente, porque está com a sua situação definida, está completo de tudo. Já sabe e conhece, com base e com lógica, que não nascerá mais aí, nessa vida de lama. Então, quem vive racionalmente, vive alegre, feliz e contente, pensando em seu mundo racional, ligado a ele e sendo orientado racionalmente, sentindo-se forte, rijo e equilibrado racionalmente, o bem puro e sempre em multiplicação do mesmo, e sempre bem. Então, vejam a vida racional como é tão diferente. A vida racional é a vida consciente, e a vida como era, de animal racional, era a vida inconsciente. E assim, racionalmente vivendo, ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, em contato noite e dia com o mundo racional, sentindo-se realizado na vida racionalmente. Vejam o passado como tudo era tão desolador. Era tão desolador porque estavam ligados ao fluido animal, ao fluido elétrico e magnético. Então, tinha que ser um passado desolador. Agora não. Estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e a parte animal se desligando do corpo aos poucos. Vejam que todo o passado foi uma coisa tenebrosa, de quando eram monstros, de quando eram selvagens, de quando eram analfabetos, de quando eram gagos, de quando falavam cantando. Enfim, o passado foi um passado tenebroso, por ser um passado todo inconsciente. Hoje é que estão vendo como penaram, como sofreram e como padeceram. E assim, hoje, todos de parabéns por estarem completos de tudo do princípio e fim de tudo, vendo e sabendo com certeza, com base e com lógica, o que esta fase é, a fase do término da vida da matéria, e dizendo, é verdade, tudo o que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. E agora chegou, por estar em mãos de todos, o conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem e a transformação dessa degeneração racional para o estado natural de racional puro, limpo e perfeito. Então, vai tudo para o seu lugar verdadeiro, primitivo, tudo de volta para onde saíram. Saíram do mundo racional
e está aí a volta para o mundo racional. Tudo é do mundo racional e tudo tem que voltar ao mundo racional. O berço da civilização está no conhecimento racional, para que todos tenham o equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio racional, a consciência racional. Então, o berço da civilização racional está no conhecimento racional, para que todos possuam a vidência racional, para que todos vejam a luz racional. Portanto, o berço da civilização racional está no conhecimento racional. E assim, conseguindo o equilíbrio racional, e todos mudando dessa deformação racional para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. O mundo do racional é o mundo racional. O mundo do racional degenerado é o mundo racional. Portanto, o berço da civilização racional está na imunização racional. Na imunização racional, adquirem a sua verdadeira luz, a luz racional. Adquirem a vidência racional por ser racional, embora degenerado. E assim, com a vidência racional, vão ver tudo quanto é de racional. Vão ver o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Vão ver seus habitantes, seus irmãos no mundo racional, puros, limpos e perfeitos, entendendo-se com eles, conversando com eles, sendo orientados por eles, vivendo, embora aí na terra, mas em contato com seus irmãos, sendo orientados racionalmente. Então, banindo os males da vida e banindo os males do corpo, por ser desligada do corpo a parte animal, o fluido elétrico e magnético. Então, vivendo em cima dessa terra, mas vivendo racionalmente, progredindo racionalmente. E assim, a civilização racional imperando, e todos equilibrados racionalmente, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos recebendo todas as orientações precisas para o verdadeiro equilíbrio racional, para o verdadeiro equilíbrio da civilização racional. O que faz, ou o que fazia o desequilíbrio, era o fluido animal no corpo. Esses dois fluidos, o elétrico e o magnético, é que faziam todo o desequilíbrio do aparelho racional ou do animal racional. Então, vivendo equilibradamente por estarem ligados ao mundo racional. Tudo dando certo na vida de todos, por o progresso ser um progresso racional, e não progresso animal. O progresso racional é um progresso consciente, com base e com lógica, e o progresso animal, um progresso inconsciente, sem base e sem lógica. Daí a causa de todo o sofrimento e de todas as confusões, por ser inconsciente. O inconsciente é variante, é um doente, é um desequilibrado, e por ser desequilibrado, variando sempre. Eis a razão das multiplicações do sofrimento ou da multiplicação do sofrimento, da multiplicação de todos os tormentos, das agonias agudas, da multiplicação de todas as ruínas, de todas as monstruosidades, de todas as selvagerias, o progresso inconsciente por estarem ligados ao fluido elétrico e magnético, os dois fluidos que são o fluido animal, causadores de todas as monstruosidades, de todo o desequilíbrio e de toda a selvageria, que é justamente a parte animal ligada no corpo do animal racional, a causa de todos os males do animal racional. Mas agora, com o conhecimento do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, estão livres porque estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, por meio da luz racional. Uma vez ligados ao seu mundo de origem, é afastada do corpo, é retirada do corpo a parte animal, os dois fluidos, o elétrico e o magnético. Mas, para que consigam, é preciso a persistência na leitura, ler e reler todos os dias,
quanto mais vezes melhor para o desenvolvimento racional. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão. Agora, estão livres dos dois fluidos monstros, causadores de todas as monstruosidades, o elétrico e o magnético, da carga pesada em cima do corpo. É um peso muito grande que às vezes a pessoa sente e diz: "Ah, eu estou com o corpo pesado. Eu estou sentindo um peso em cima de mim que não sei o que é." É o peso da carga elétrica e magnética. São os fluidos pesados. E assim, vejam quanto já padeceram, quanto já sofreram por estarem ligados a esses dois fluidos monstros, o elétrico e magnético, o fluido animal, causador de todo o mal, do animal racional. Mas hoje já estão livres por estar descoberto o seu verdadeiro mundo de origem, e todos ligados ao seu mundo de origem por meio da luz racional. Todos hoje sendo iluminados pela luz racional, pela luz do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Agora é marchar na estrada do mundo racional, marchar na estrada racional. Todos de volta para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, lendo e relendo. Estando com o livro na mão, está junto do mundo racional. Estando com o livro na mão, está unido com o racional, unido com seu mundo verdadeiro, unido com seus irmãos. Estando com o livro na mão, está junto de seus irmãos. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão, para estarem juntos dos seus irmãos. Livro na mão, mas relendo, lendo e relendo, para o desenvolvimento racional, para adquirir a vidência racional feita pelo desenvolvimento do conhecimento racional, pela persistência na leitura. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão. Estando com o livro na mão, está unido a seus irmãos, está unido com o mundo racional, o seu verdadeiro mundo, e brilhando racionalmente por estar junto dos seus irmãos, tendo o livro sempre nas mãos.